Hoje eu estou então oficialmente de férias, então eu vou voltar a vlogar, porque fazia um tempinho que eu não fazia vlogs. E eu pretendia acordar hoje cedo e já fazer várias coisas, mas ontem eu participei de uns sprints de leitura, então, da Maratona 24 Horas, lá no canal da Tami. Fui dormir, assim, um pouquinho mais de 3 horas, gente. Acordei hoje de manhã mole. Eu dormi 5 horas e acordei, assim, sem disposição. Eu queria até, assim, continuar participando um pouquinho da maratona, mas não deu, gente. Enfim, não tenho mais saúde pra isso, não sou mais a mesma. Mas eu só vim dar um olá então pra vocês. E depois, assim, que eu tiver um pouquinho mais desperta e tal, eu volto pra falar sobre os livros que eu estou lendo, os livros que eu pretendo ler neste vlog. Então, acho que vai ser um vlog, mas será? Tomara que sim. E é isso, gente. Vocês estão numa abdução literária, tá bom? Vou colocar todo mundo lá no vlog. Olha o vlog. Oi. Ai, gente, pessoas maravilhosas. Obrigada, gente. Olá, gente, finalmente. Eu não sei pra onde olhar, porque eu estou usando o celular da minha irmã. A minha câmera tá sem bateria e o meu celular não é muito bom, então, pra gravar. Então, se eu estiver olhando... Acho que eu tô olhando pro lugar certo. Mas enfim, gente, sejam bem-vindos então a mais um vlog do Abdução Literária. Eu sou a Gisele, agora então fazendo as apresentações oficiais. Vocês puderam ver aí, hoje o dia foi super especial. Eu mediei uma mesa que teve no evento lá no canal da May, do Chá de Prosa. E eu mediei então uma mesa onde a gente fala sobre a idade dos leitores, sabe? E tava assim com um time incrível. Eu amei, sabe, estar entre essas pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então, para vocês conferirem esse bate-papo, porque vai ficar disponível lá. E não só esse bate-papo, mas os outros também que tiveram, porque foram vários dias desse evento que foi, assim, incrível. Tiveram discussões maravilhosas. Então, gente, finalmente vamos falar sobre leituras. Deu a louca na Gisele e eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Eu quero pelo menos concluir 4 durante este vlog. Eu e a minha mania de só encerrar um vlog quando eu encerrar as leituras, né? Caso contrário, assim, eu fico me sentindo meio estranha, sabe? Um dos livros que eu estou lendo em leitura conjunta é Uma Chama Entre as Cinzas. E como eu acho que eu não vou terminar ele agora, porque não está na minha lista de prioridades, né? Porque a discussão só vai ser em janeiro. Eu não vou falar dele agora, então, neste vlog. Vou deixar pra falar no próximo. Então, eu vou conversar com vocês sobre as leituras que eu acho que vou finalizar. O primeiro livro, gente, é até um tanto polêmico, porque ele é 8 ou 80. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. E um pouco antes de eu iniciar essa leitura, eu vi várias pessoas abandonando esse livro e eu fiquei mega preocupada. Que é, então, Nona Casa, da Leigh Bardugo. E, gente, eu tenho um carinho especial, sabe, pela autora, porque eu considero ela uma das minhas autoras favoritas. Por exemplo, quando eu li Trilogia Grisha, eu já gostei muito dessa história. Claro, tem as minhas ressalvas. Mas quando eu li Six of Crows, por exemplo, eu me surpreendi muito com a evolução da autora, sabe? Então eu já esperava encontrar diferenças, sabe? Aqui nesse livro, já esperava encontrar algum tipo de evolução. Só que mesmo assim, gente, eu fiquei muito surpresa. Eu, assim, compreendo as pessoas que abandonaram. Claro, não sei muito o motivo pelo qual elas abandonaram. Esse livro que eu entendo que tem vários motivos para as pessoas não quererem continuar. Mas como eu me preparei bastante, de certo modo, assim, as minhas expectativas estavam moderadas, mas eu sabia que eu poderia encontrar uma Leigh Bardugo aqui diferente, que também evoluiu bastante, como aconteceu, então, quando eu peguei Six of Crows. E, gente, foi exatamente isso, sabe? Esse livro aqui, eu estou amando. Porque aqui a gente encontra uma jovem que é a Alex. Ai, meu Deus, isso aqui sai direto, gente. Eu perco direto a página que eu tô, porque eu não encaixo direito. A gente conhece a jovem, então, chamada Alex. O nome dela é lindo, gente. O nome dela é Galix. Só que ela não gosta muito de usar ele, então ela usa Alex, né?
Stern. Ela vem de uma situação muito difícil. Eu não sei se eu falar da situação que ela vem é spoiler, mas durante um tempo, então, ela vive uma situação bem complexa. E tudo isso resulta ali num dia muito traumático para ela, né? Até que ela perde as pessoas que ela convive, né? Principalmente a sua melhor amiga, a Halle. E ela vai parar no hospital. Ela é a única sobrevivente ali de um dia, de um acontecimento. Até então que uma pessoa vai atrás dela e fala: olha, eu sei o que você vê, eu sei o que você sente e eu tenho interesse, então, para que você trabalhe com a gente. Na verdade, gente, a Alex, ela consegue ver fantasmas. Aqui eles são tratados como cinzentos. E outras pessoas também conseguem ver esses cinzentos, só que a pessoa que vê, assim, naturalmente, que não precisa de nenhuma indução, né, porque geralmente as pessoas usam elixires, né, pra conseguir ver esses fantasmas. E a Alex, ela não usa nada, sabe, ela vê naturalmente, e isso até que perturba ela, sabe. Então a pessoa vai e oferece uma oportunidade pra ela recomeçar, estudando então na Universidade de Yale, e entender como que funcionam as sociedades secretas, então, dessa universidade. E ela mesma vai fazer parte de uma sociedade ali, que, então, é a Casalete, que é a sociedade que meio que mantém as coisas em ordem, sabe? Que meio que controla as outras sociedades ali, né? E então, a gente começa essa história já com a Alex em Yale. E ela tá ali na condição, então, de aprendiz, pra saber o que ela precisa fazer, né? E, gente, é muito legal, assim, a parte dos rituais, sabe? A Leigh Bardugo, ela criou um universo aqui incrível e eu fico, assim, vidrada, sabe? Nas coisas que ela descobre. Mas, o que acontece? Eu compreendo as pessoas que estão abandonando esse livro, porque a escrita da Leigh Bardugo, pra mim, tá incrível, sabe? Porque eu acho o tipo de escrita que ela traz aqui, o tipo de narrativa que ela traz aqui, bastante desafiadora, e eu adoro, porque é uma escrita bastante prolixa e que ela vai e volta no passado diversas vezes. Então, ela vai, assim, soltando meias informações para você entender o que tá acontecendo, o que tá acontecendo no presente, e existem coisas do passado, sabe, que influencia, então, o presente dessa história, mas ela não entrega o que realmente aconteceu. Então, ela vai entregando aos pouquinhos, ao mesmo tempo, então, que a narrativa dela tá bem prolixa. Então, quando você menos entende, a personagem tá pensando em acontecimentos do passado, e desse jeito, então, ela vai construindo a história. Então, eu entendo quem não gosta, mas, particularmente, eu adorei. E esse livro também é um livro muito pesado, sabe? É um livro, assim, com diversos gatilhos, sabe? Se vocês pesquisarem, tem, assim, gatilho de quase tudo, sabe? Se você pegar, é uma lista imensa, sabe? E tem partes, assim, que realmente são muito difíceis. Por isso que eu compreendo que, às vezes, algumas passagens pode ser bastante difícil, sabe? Então, você decide o que você quer encarar. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com maldade humana, sabe? Então, eu fiquei com bastante pé atrás para iniciar essa leitura, ciente do que eu poderia encontrar. E comecei a ler e falei, se eu achar que tá muito pesado, eu também vou abandonar, também vou parar. Mas até então, consegui sobreviver a ela, né? E a gente tá fazendo leitura conjunta desse livro aqui, né? E é muito legal porque todo mundo concorda que o início ele é um pouquinho truncado, né? Talvez por causa dessa escrita mais prolixa da Leigh Bardugo, demora um pouquinho pra você se situar. E ela joga muitas informações, sabe? Existem muitos termos, muitas referências, gente. Eu tenho vontade de pegar esse livro aqui, sabe? Sem cronograma, sem nada, e me debruçar sobre ele, sabe? Pegar todas as referências que a autora coloca e ler livros complementares, sabe? Porque eu sinto que tem muita coisa aqui que a gente é capaz de compreender a história, porque ela tá colocando muitas coisas nas entrelinhas que eu sei que são importantes para a história, sabe? Então, eu tô achando tudo muito rico, muito bem planejado, sabe? Muito bem estruturado. Então, eu tô bastante encantada com essa versão da Leigh Bardugo aqui, mas o pessoal fala que o começo é realmente, assim, um pouquinho difícil, mas que nem a gente deu a dica lá no grupo de leitura, né? Só vai! Não fica tentando se atentar tanto aos detalhes e tantas informações, porque uma hora as informações acabam se fixando e você acaba entendendo. E é isso que aconteceu. E assim, chega um certo ponto da história em que a leitura começa a fluir demais e é incapaz
você finalizar ela. E, gente, eu estou com muito medo desse final. Faz 2 dias, assim, que eu estou lendo muito devagar pra não chegar no final. Acho que já era pra eu ter finalizado faz tempo. E, assim, a gente fez um cronograma semanal e chega um momento que também é impossível você respeitar esse cronograma, sabe? Porque você quer devorar essa história, né? Então, acho que falta mais ou menos umas 100 páginas pra eu terminar. E agora que eu já desabafei um pouco sobre essa história aqui, já dei início então a este vlog, acho que hoje é o grande dia, o grande momento de finalizar essa história. Então, quem sabe vem aí, a próxima vez que eu voltar aqui é pra falar sobre essa conclusão e dar um veredito, então, sobre essa história. Mas por enquanto, assim, estou amando com pouquíssimas ressalvas. Aí, gente, eu falei pra vocês que eu tinha participado, então, de alguns sprints de leitura da Maratona 24 Horas. Eu, assim, flopei na maratona, gente. Eu nem me preparei, na verdade, pra participar. Eu só queria ler um pouco mais mesmo. E eu não consegui me empenhar muito na leitura, eu li bem pouco. Mas eu comecei a ler, então, A Troca, da Beth O'Leary. Acho que é o nome da autora. Ela é a mesma autora de Teto pra Dois. E eu comecei a ler, gente, na live e dei muita risada com ele. Aqui a gente tem 2 personagens centrais, né? A gente tem a Aileen e também a Ailey, né? São avó e neta. No caso, a neta ganhou o apelido de Lina, né? Pra não ficar chamando as duas de Aileen. E a gente acompanha, então, primeiro a Aileen, ela tá passando, assim, por um momento muito difícil, porque ela tá passando por um luto, porque recentemente a irmã dela faleceu. E ela também tá passando por muito estresse no trabalho, então ela tá tendo até ataques de pânico, sabe? Então, ela se empenha pra caramba em certos projetos, mas na hora de apresentar, ela tem esses ataques de pânico. E pra não ser prejudicada, a equipe se reuniu ali e falou, olha, você precisa de férias. Faz tempo que você não tinha férias, você tá se empenhando pra caramba, a gente tá vendo que você tá cansada, que você tá estressada. Então, assim, se você não quiser se prejudicar mais aqui na empresa, foi praticamente assim, né, que eles falaram. A gente tá te obrigando a tirar essas férias, sabe? Então, eles dão simplesmente férias de 2 meses pra ela. E ela não tem, assim, o que fazer. Ela precisa aceitar essas férias. Ela é bem, assim, workaholic, sabe aquelas pessoas assim? Então ela fica bastante relutante, mas eles não dão uma segunda opção pra ela. E ela aceita, então, essas férias. E, por outro lado, a gente tem a avó dela ali, que tem uma vida bastante agitada até, por morar numa cidadezinha pequena, né? Porque ela está envolvida com várias coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está meio carente, porque o marido dela foi embora, né? Com uma dançarina ali, e apesar, assim, de não ter se importado muito com a pessoa dele em si, ela é uma pessoa carente, né, e ela sente falta de ter uma pessoa, só que ali a cidade é muito pequenininha e tem poucas opções, né, então elas acabam combinando de fazer uma troca. A neta vai, então, lá pra cidadezinha, ficar no lugar da avó e pegar suas responsabilidades, que até então ela subestima a avó, né, ela acha que a avó vive tranquilamente. E a avó, então, vai para Londres, que é uma cidade mais populosa, com mais pessoas, e quem sabe com mais opções aí de pessoas para ela conhecer e se envolver. Gente, a avózinha, a Aileen, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Sempre nos capítulos dela eu dou muita risada, sabe? Tem, então, as partes da avó, são as minhas favoritas, mas eu tô curtindo muito a parte da Lina também. E eu acho que essa vai ser a parte mais difícil, vai ser a parte, assim, mais emocionante, porque ela tem muitas coisas ainda pra aprender, sabe? Então, gente, por enquanto eu tô amando essa leitura. E, assim, é o tipo de leitura que você devora. Só na live eu li quase 80 páginas e tô muito empolgada, então, pra continuar. E vocês vão me acompanhar essa leitura, então, até o final, gente. Por último, então, o terceiro livro, na verdade, uma novela, que eu quero que vocês me acompanhem. Eu já li 22% dela, então, é O Que Encontramos nas Chamas, então, da Mayara Sigwalt. Isso mesmo, a Mai do All About the Book. Então eu estou em 22% dessa história, bem no comecinho ainda, mas eu estou gostando muito, gente. Essa é uma história, assim, com bastante suspense, né? A gente tem a Camila, meu Deus do céu, esse é o nome da mocinha.
ela tá chegando em casa porque a mãe dela faleceu e ela precisa de alguma coisa ali na casa que um dia foi da família, um dia foi da tia dela, né? Só que é uma casa que aparentemente tá abandonada. Ela começa então a ter alguns flashbacks, sabe? De alguns momentos da infância dela, de quando ela passou uns tempinhos então na casa da tia dela, né? E eu achei incrível, gente, a transição que ela faz entre um capítulo e outro, sabe? Pra voltar no passado, a transição entre passado e presente, sabe? E o mais legal é que eu tô sentindo uma coisa muito bizarra, porque é claro que a gente visualiza a cena na nossa cabeça conforme a gente vai lendo, né? Geralmente, quando você visualiza uma cena de passado, o passado tá em preto e branco. Mas nesse caso é diferente, o presente, pra mim, ele tá sem saturação, não tá completamente preto e branco, mas é um presente meio opaco, sabe? Sem saturação. E quando ela volta pro passado, parece que é algo assim mais vivo, sabe? Não sei se é porque a criança ainda é inocente e tá acontecendo algumas coisas, algumas descobertas. Eu vejo o passado colorido e o presente mais opaco, mais assim, sem saturação, sabe? Então eu tô achando estranho como eu estou digerindo essa história. E é uma história assim de suspense, porque a todo momento você não sabe muito bem o que você vai encontrar nessa história. E agora a gente tá chegando no momento, então, de mais descobertas e tentar compreender também o que aconteceu nesse passado dela, sabe? Pra trazer essas lembranças à tona, né? Então, por enquanto é isso, gente. Essa abertura foi bem grandinha, falei bastante. E eu espero que vocês gostem aí de me acompanhar durante essas 3 leituras, que com certeza vão ser especiais. E nesses dias aí que precedem, então, o Natal. Até! Estamos aqui de volta, então, para atualizar vocês sobre as leituras e o que eu ando aprontando nas minhas férias. Eu estou fazendo arte. Então, né, gente? Quando eu entro em férias, geralmente eu penso, nossa, eu vou fazer nada da vida. Eu vou apenas existir, colocar minhas férias em dias. Mas aí começa a me dar uns tricoticos. E eu tava olhando para as paredes. E eu falei, meu Deus, elas estão sujas, vou lavar. Comecei a lavar as paredes. Aí, as minhas paredes, elas são branquinhas, meio cremes, né? Aí eu falei, nossa, eu queria tanto ter uma parede rústica. Aí eu comecei a procurar uns tutoriais pra tentar dar um aspecto meio rústico, né? Pra parede, não achei. Aí eu fui tentar fazer por mim mesma, né? Então, assim, eu pintei todo o vãozinho das paredes, assim, de cinza. Fui tirando depois o excesso, lavei as paredes de novo. E aí eu falei, mãe, e aí, o que você achou, né? Você acha que tá com aspecto rústico? Ela falou, não, Gisele, tá com aspecto sujo. Aí não deu certo, gente. Aí o que acontece? Como sobrou muita tinta, eu falei, eu vou tentar dar um contraste, pintar essa parede aqui de cinza, né? Porque eu quero mudar aos pouquinhos, né? O meu cenário é ali na estante, eu quero trazer pra cá. E aí, aqui ficou legal, né, gente? Porque eu só pintei e ficou bonitinho. Mas do outro lado ainda não sei o que fazer. Eu acho que eu vou ter que pintar de branco. Só que eu vou ter que esperar um pouquinho, porque eu ferrei com a minha mão, que ela é meio bugada. Tá muito dolorida. Então, assim, ou eu peço pra alguém fazer, ou eu espero um pouco. E, enfim, gente, por enquanto é isso. Vocês têm uma parede cinza e uma parede com aspecto sujo. Vou ver o que eu faço pra disfarçar isso por enquanto, né? Mas tô quase acabando aqui. Vamos ver, mas eu acho que em breve eu vou arranjar mais arte pra fazer. Mas, por enquanto, então eu vim atualizar vocês. Eu finalizei, então, Nona Casa da Li Bardugo.
E assim, de modo geral, eu curti muito esse livro. Acho que eu tinha alguns medos com relação a ele, mas assim, eu não encontrei nenhum problema grave, assim, por exemplo, de enredo. Eu acho que as coisas que eu mais gosto na autora estão aqui, que é o desenvolvimento dos personagens, né? Eu não lembro o que eu falei pra vocês na introdução, nunca lembro, mas eu gosto muito desse início abrupto, sabe? Quando você é jogado dentro de uma história e você que lute pra compreender ela, sabe? Porque essa é uma história realmente que você é inserido de forma abrupta e vai te jogando muitas informações e você tem que compreender aos pouquinhos, sabe? Então eu gosto muito disso. E curti bastante os personagens, gente. A Alex, ela é uma personagem incrível, sabe? Ela é uma personagem muito real e ela é inserida dentro de um local, assim, que tem muito, como que eu posso dizer? Muito almofadinha, sabe? Vários, assim, mauricinhos, patricinhas. E o contraste que ela dá com relação a essas pessoas, assim, é incrível. E ela, assim, é uma personagem maravilhosa. Ela se autodenomina como uma cascavel, sabe? E dá pra compreender por que ela se vê assim. Porque ela é uma sobrevivente e nem sempre ela teve que jogar com cartas limpas pra poder sobreviver, sabe? Então, eu acho que ela é uma personagem anti-heroína, sabe? A gente pode denominar ela assim. E eu gosto muito dela e muito, sim, dos personagens secundários. Tem uma personagem aqui chamada Davis, que também é maravilhosa, sabe? O desenvolvimento dela, assim, vai sendo bem aos pouquinhos e quanto mais a gente conhece dela, mais a gente gosta. E tem um outro personagem aqui que é o Darlington, que também é maravilhoso. E a interação entre ele e a Alex, assim, é incrível, o diálogo entre eles. Só não perdoo muito a Leigh Bardugo porque eu queria mais esse personagem. Acho que ela ficou devendo mais dele aqui nesse livro, sabe? De forma geral, gostei muito da história. Estou bastante ansiosa pela continuação. E vamos aos contras, né? Tenho 2 contras que eu acho que foi por isso, então, que eu dei 4 estrelas. Acabei tirando meia estrela de cada contra, né? O primeiro, gente, eu acho que muitas pessoas também reclamaram disso, é que existem cenas aqui muito gráficas, e eu acho isso tão desnecessário. Eu entendo que é a escolha da autora, mas não funciona muito bem comigo. Tiveram algumas cenas que eu tive, inclusive, que pular, sabe? Porque eu achei muito forte. E acho que ela não precisaria ser muito gráfica, sabe? Porque a gente é capaz de entender o que aconteceu sem precisar, assim, descrever exatamente, sabe? Principalmente as partes mais violentas. Então, não é o tipo de coisa que eu aprecio. Então, isso me fez tirar meia estrela, porque eu não gosto. E a outra meia estrela que eu tirei é que acontece o seguinte. Na parte final, gente, tem plot twist atrás de plot twist, sabe? Tem muitos plot twists. Isso eu acho um pouco cansativo, sabe? Eu acho que os plot twists, as reviravoltas, elas podem ser distribuídas, sabe? Melhor durante a história. Colocam ali na metade do livro, deixa um pouco menos pro final. Porque, por exemplo, a gente tem um plot twist, nossa, que legal, não imaginava. 2, beleza. A partir do terceiro, eu acho que fica cansativo. Tá, e aí? O que mais que eu não sabia? Sabe? Então, eu acho que esse final foi um pouquinho cansativo. Se essas reviravoltas tivessem sido distribuídas mais durante a história, eu acho que iria funcionar melhor comigo. Mas, de forma geral, a gente curti bastante, então fica aqui na casa, 4 estrelas, Leigh Bardugo, conte comigo pra tudo. E aí, gente, a próxima leitura que eu avancei, então, foi em A Troca. E eu estou curtindo bastante ainda. Eu passei por uma fase, eu tô quase chegando na metade do livro. Tomara que eu termine, gente, porque isso precisa ser um vlogmas, né? Então eu preciso soltar isso aqui no máximo dia 26, acho, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Eu tô chegando na metade do livro. Teve uma hora aqui que eu tava muito estressada com todos os personagens. Porque, assim, a minha personagem favorita continua sendo a Aileen, que é a vovó. Porque ela é, assim, uma personagem incrível. Mas teve uma parte que ela me incomodou porque ela acha que ela precisa salvar todo mundo, sabe? Ela não acha, mas é meio que inconsciente da personagem. No livro, os personagens realmente querem ser resgatados e ela vai fazer isso, beleza. Mas na vida real, acho que isso não funciona muito bem, sabe? Tem pessoas que gostam apenas de ficar lá no canto delas. Então ela me incomodou um pouquinho porque eu acho que ela é um pouquinho invasiva, sabe, em algumas situações. Mas foi a única situação em que ela me incomodou, porque de resto eu tô amando a parte dela e eu acho que a interação entre ela e os amigos da Lina é incrível, a forma como eles abraçaram ela, sabe, como eles se conectam, sabe.
tô adorando. E a parte da Lina, então, né, ela me incomoda um pouquinho mais do que a Aileen, porque ela é muito arrogante, gente, e ela acha que as ideias dela são as melhores. Mas ela tá tendo seus tombos e ela vai aprender muito com isso, né? Ela tem muito mais a aprender do que a Aileen, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Continuo gostando muito. Eu acho que é natural a gente ter esses momentos de, ai meu Deus, ficar com raiva dos personagens. Mas no geral continua sendo uma leitura super gostosinha. Ao contrário da Aileen, a Lina, ela tá tendo, assim, muito mais resistência, sabe? Com relação aos amigos da Aileen, né? O que eu acho muito legal também. Então, mais um aprendizado aí pra ela, sabe? E aí é isso então, gente. Vamos lá, então, continuar com as artes e continuar com essas leituras. Volto depois. Brincadeira, gente, voltei. Esqueci de falar algo muito legal sobre Nona Casa. Lembra que eu falei pra vocês que a Alex, ela vai então pra Yale pra meio que monitorar algumas casas de sociedades secretas? Então, eu descobri que essas sociedades secretas realmente existem. Alguns nomes, algumas datas de fundação até batem com o que a Liberty traz aqui. Claro que aqui ela dá toda uma camada de magia e sobrenatural para esses rituais, né? E na vida real, não tem como a gente saber, porque exatamente é uma sociedade secreta. Então, o que se passa lá é secreto, né? Mas realmente existem essas sociedades secretas em Yale e grandes nomes, assim, tipo George W. Bush, fazem parte dessas sociedades, né? Então, algo muito legal é que eu terminei esse livro aqui antes de ontem e era 1h da manhã. Até quase 2 horas eu fiquei no Google pesquisando sobre essas sociedades secretas. Rola algumas especulações, assim, muito bizarras com relação a essas sociedades. E tem até alguns filmes, né, que falam sobre elas. Eu quero até assistir depois, porque eu fiquei muito interessada. Adoro esses temas. Acho que seria muito legal trazer, então, isso pra vocês, porque eu acho que foi algo muito legal que rolou, então, durante essa leitura, sabe? Esse interesse. E algo que eu fiquei vidrada. Ainda estou meio vidrada, confesso. Quero continuar pesquisando um pouquinho mais sobre isso, saber até onde vai a realidade, onde começa a ficção, sabe? Lógico que tem muita coisa de ficção, né? Mas mesmo assim, só de saber que já existe, sabe? E algumas coisas batem com o que ela colocou aqui, eu achei muito interessante. Até! Let it snow, let it snow, let it snow. Olá, bora então finalizar este vlog, porque hoje é dia 25 e eu estou querendo liberar ele amanhã, mas eu não sei se eu consigo editar tudo até lá, então ele vai sair no máximo dia 27, que é domingo. Mas, então hoje é dia 25, gente, e eu já finalizei então todas as leituras, me sinto aliviada. Mas enfim, desejo então que vocês tenham tido um bom Natal, né? Que ele tenha sido aí repleto de boas vibrações. E então, falando sobre livros, eu corri então para finalizar hoje, finalizei A Troca hoje. E este aqui que é meu livro, eu acho que tá de ponta cabeça. Este aqui, então, que é meu livro favorito agora da Beth Olery. Sim, ele conseguiu, então, superar Teto para Dois.
E eu acho que esse livro aqui, ele conversou muito mais comigo através das pequenas coisas, sabe? Nesse livro aqui a gente tem, assim, um dos núcleos, né, principais é a família das duas Eileen, né, da Lina e da Eileen, e a mãe delas, que é a Mariam. E é então uma família que é composta apenas por mulheres, né? E, gente, a minha família é assim. Então eu me vi muito, sabe, nessa família e a forma como elas se apoiam e também nos problemas que elas têm, sabe? E uma coisa assim que eu achei engraçada é que toda vez que um homem, ele tenta se meter, ele faz coisa errada, ele faz cagada, sabe? Então, assim, eu vi muito a minha realidade nessa família delas, então isso me tocou bastante. Eu fiquei com muita saudade da minha avó, sabe? O que mais, gente? Esse é um livro, assim, muito, muito sensível, sabe? Porque esse é um livro de redescobertas e um livro que também fala sobre transformações. Porque é normal e é até bom que a gente mude, que a gente se transforme, que a gente não continue a mesma pessoa sempre, sabe? Se transformar não é ruim, não é errado, então eu achei isso muito, muito legal. Principalmente quando você passa por momentos difíceis, né? Aqui o livro ele aborda bastante o luto, por exemplo. Então é normal você se redescobrir, sabe? Você se transformar a partir de acontecimentos. Então eu gostei muito dessas coisas, sabe? E os personagens, eu tive estranhamentos com alguns deles, tiveram momentos da história em que eu fiquei um pouco revoltada e depois eu voltei e eu fiz as pazes com eles. E no final, sabe, me deu um alívio porque parece que são pessoas reais, sabe? Pessoas que vão acertar e que vão errar e vão errar de novo e depois acertar, sabe? E tem alguns outros personagens aqui que são apaixonantes. Tem um personagem que chama Fitz aqui que eu adorei. Na verdade, gente, eu amei todos os personagens da Lina e a forma como eles acolheram a vozinha dela, sabe? A Eileen. E eu achei incrível todos os amigos dela, né? E do outro lado a gente teve um pouquinho mais de resistência, mas essa era uma resistência que vinha da própria Lina, sabe? Mas os avós, os amigos da avó da... Ai meu Deus, esses nomes eu fico confundindo. Os amigos dos avós da Lina também, assim, são incríveis. São personagens incríveis dos dois lados, sabe? E eu amei essa história porque ela é aquele... Gente, ela é um clichêzinho. É aquela típica história de sessão da tarde, ou agora história de Netflix, né, de filme da Netflix, de quando uma moça tá estressada ali com o trabalho corporativo e ela vai tirar umas férias e ela volta pro interior, sabe? E aí eu achei incrível essa história, sabe? Então, assim, tô muito apaixonadinha por ela e eu acho que eu fiz ela num ótimo momento, sabe? Porque ela me trouxe bons sentimentos por ter lido nesse momento de Natal, sabe? Eu fiquei com muitas saudades da minha avó, como eu disse pra vocês, né? Porque eu perdi a minha avó. Eu não gosto de falar essa palavra perdeu, né? Na verdade, né? Mas ela faleceu nesse momento, né? Numa época de festas de Natal e Ano Novo e tal. Então mexeu bastante comigo. E também porque eu vim de duas leituras bem difíceis, que foi no Na Casa, que eu adorei. E também O Que Encontramos nas Chamas, que eu também curti bastante, mas também foi uma leitura extremamente difícil, sabe? Então é isso, gente. Amei essa história. E é, sim, o meu mais novo favorito. Desbancou aí Teto pra Dois, que eu também adoro. E eu amei demais essa história, gente. Fica aqui a recomendação de um livro muito, muito, muito amorzinho. E que mexeu muito comigo e falou muito comigo. Então, gente, vamos falar sobre O Que Encontramos nas Chamas. O livro da Mai Sigwell. Ou Mai, do All About the Book. E, gente... vou falar pra vocês, que livro intenso. Eu não imaginava que eu estava diante de uma história tão intensa. É uma história mega pesada, mas muito, muito, muito essencial. Tá aqui a capinha pra vocês, né? E eu tive que fazer ela assim bem devagar, porque é uma história realmente muito tensa. Como eu tinha falado pra vocês, né? A gente tem uma garotinha aqui que chama Camila e ela vai passar uns dias ali na casa dos tios, porque a mãe precisa viajar para fora do país, né? Acho que uma das coisas que eu curti bastante nessa história é a identificação, né? Porque a Camila, ela foi uma criança
na década de 90, sabe? Ou transição de década de 90 para os anos 2000, igual eu. E tem muitas coisas ali que eu consegui me identificar com ela. Então, é o Nintendo, são os programas de TV, sabe? E faz bastante referência a esses programas, a essas coisas. Então, eu me identifiquei muito, é sempre muito legal. Principalmente quando a gente lê um livro nacional, sabe? Então, eu adoro essa identificação. E aí, falando sobre a história... Lembra quando, eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso, eu falo pra vocês que eu tenho lapsos de memória, gente. Quando eu comecei esse livro, eu tive a impressão, então, de que o futuro meio que sem saturação, sabe? Faltava saturação enquanto ela ia narrando, né, o futuro. E quando a gente volta pro passado, eu tinha uma história com cores, né? Porque é uma história narrada através do ponto de vista de uma criança, né? Uma criança até então inocente e tal. Então, gente, vai acontecendo algumas coisas com a Camila que vão traumatizar a infância dela. E eu achei incrível a analogia que a Maia fez aqui com a fantasia, de como a própria mente defendeu aquela criança, sabe? De certas vivências. Só que aí, gente, conforme então algumas coisas vão acontecendo com aquela criança, a história do passado também foi perdendo saturação, sabe? E dessa forma as duas histórias foram se encontrando. E no final, gente, não é um spoiler, né? Quando tem ali o fogo, eu sinto que a cor volta pra história. Então, assim, é algo bem assim particular mesmo, de uma experiência pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é uma história, assim, bastante forte, bastante essencial, porque fala de trauma, porque fala de abuso. Com certeza as pessoas vão se identificar, sabe, com esse tipo de história. O tempo inteiro, assim, que eu li ela, eu fiquei com um nó na garganta. E isso acontece quando a gente adentra uma história sem sinopse nem nada, né? Então, como eu já falei pra vocês, cada página é uma surpresa. E eu me surpreendi muito com essa história. Mas assim, de como ela conseguiu abordar, sabe, o tema. Ela não abordou o tema de forma leve, eu acho que foi pesado. Mas mesmo assim, eu achei o tom que ela usou pra tudo muito interessante. E mais interessante ainda a forma como tudo funcionou aqui na minha cabeça, sabe? Principalmente com relação às cores, como eu falei pra vocês. Bom, então é isso, a gente encerra este vlogmas aqui. Estou feliz porque consegui concluir as minhas 3 leituras que eu falei pra vocês. E temos aí mais alguns dias pro final do ano, eu espero ler ainda mais uns 4 livros. Tô brincando, mas eu tenho um pra finalizar. Quero ler mais 2, quem sabe, né? E é isso então, gente. Eu estou aqui com o meu cupcake lindo que eu fiz. Eu adorei! Eu vou voltar então pra minha série, porque eu comecei a assistir os Bridgertons e estou adorando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vlog de leitura. Tenham gostado aí de me acompanhar mais nessas experiências de leituras, experiências que foram fortes, experiências que me tocaram bastante, mas que foram ótimas. Recomendo todos os livros que eu li, então, durante este vloguinho. E é isso por enquanto. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, não se esqueça então de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando o YouTube lembrar de mandar as notificações para vocês, não é mesmo? Deixe o joinha se você gostou então deste vlog e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!